Olá, querido aluno da administração, terceiro semestre, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para nós darmos continuidade ao conteúdo de onde paramos nas aulas presenciais lá na FAESP. Bom, esse vídeo é para dar apoio a vocês, ao entendimento do texto que eu estou aqui pedindo para que vocês leiam. O texto continua lá no portal, o portal do aluno continua funcionante, só que iremos fazer uma parceria também com o Google Classroom. Logo, logo vocês vão receber aí os códigos das turmas para vocês acessarem. As instruções estarão aí disponíveis para vocês com outros vídeos da instituição ou mesmo dos professores. Então esse vídeo aqui é para dar apoio a uma explicação, é uma aula à distância sobre o texto da semana 5, com o tema A Organização como uma Construção Social. O texto que vamos trabalhar é Gestão Social, um conceito e construção. E o autor é Genalto França Filho. Bom, o Genalto aqui, ele começa com o seguinte questionamento, ou a seguinte explicação desde o início do texto. Precisamos entender que quando a gente fala de gestão, nós temos que considerar tanto a sua dimensão organizacional de empresa, gestão empresarial, gestão administrativa, mas também, como a gente está tratando já desde as aulas anteriores, é colocar uma dimensão social, na questão de responsabilidade, um cuidado com o social dentro da empresa. Pois bem, então temos que ultrapassar essa visão clássica de que a gestão ela só pode ser pensada de forma técnica, da organização, da própria administração da empresa, e ir além disso. Entender que também quando a gente fala de gestão, a gente fala de uma gestão com uma dimensão mais societária, que pensa mais no social. Que o social é influenciado e é alterado dependendo do modo de gestão que a gente assume dentro da empresa. E ele vai começar aqui também a trazer duas tendências que normalmente a gente encontra na sociedade sobre o termo gestão social. São duas tendências que estão tanto dentro das áreas específicas dos intelectuais que estudam a área, mas como também do senso comum. Normalmente, quando a gente fala de gestão social, a gente recorre a banalizar o termo. Vamos dizer assim, a gente simplifica demais o termo em qualquer coisa social. Basta a empresa, comprar um monte de bexiga ou brinquedos para uma escola uma vez só na vida e pronto, ela é uma empresa responsável socialmente. Não é bem assim. Quando vemos empresas que estão aí, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo da crise do coronavírus. Empresas que se preocupam em proteger os seus funcionários e os seus clientes. No caso, vamos pensar aqui a FAESP, a gente está preocupado em evitar a nossa contágio, uma empresa que se preocupa em evitar a proliferação de uma epidemia, de uma pandemia, no caso, que vai para o mundo inteiro. De uma pandemia como o coronavírus, e ainda busca manter as atividades, sem despedir funcionário, que cuida do seu funcionário, cria estratégias de home office, de trabalho em casa e tudo mais, isso já é uma prática de responsabilidade social nos bons termos. Mas normalmente a gente acha que qualquer coisinha que a empresa faça já pode se tornar uma questão de responsabilidade social. Não é bem assim. Então, tem essa primeira tendência de banalizar o termo. A segunda tendência que nós possuímos é de associar a gestão social, a questão social, só para a ONG. É coisa de ONG que tem que estar responsável por isso. Não é bem assim. E a gente está vendo como é importante e necessário a empresa pensar na questão social, não só pelas estratégias de lucro, que, como eu falo para vocês, é natural, o empresário pensar nessa possibilidade, mas o quanto isso é importante também para a sociedade, quanto isso pode reverter não só para ele, mas para a sociedade, uma boa ação social que a empresa possa estabelecer como prática normal e habitual da sua gestão. Bom, quando a gente fala das ONGs, estamos falando do que se chama terceiro setor. Não sei se vocês já trabalharam isso com algum professor, mas vamos lá, vamos organizar brevemente o que
são esses setores da sociedade? Comumente, de modo básico, tá? Poderíamos ir mais longe se quisesse, mas vamos de modo básico. Temos 3 setores, no mínimo, dentro da sociedade, que a gente chama de primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, o poder público. Né? Então, quando a gente ouve, por exemplo, estratégias do primeiro setor, estamos falando de estratégias do Estado, do governo público. Tá? Quando a gente fala de segundo setor, estamos falando de empresas, que é justamente o nosso assunto. Né? Empresas, organizações privadas, né? Uma gestão privada com fins lucrativos. Ou seja, uma empresa tem fins lucrativos. Ela objetiva como finalidade final da sua atividade obter um lucro. Né? O empresário quer. A empresa é criada com essa funcionalidade, ter um lucro no final. Isso são, então, organizações do segundo setor. Organizações do terceiro setor são justamente as ONGs, como eu falei. São organizações privadas, é uma gestão privada, só que a diferença das empresas do segundo setor, as empresas do terceiro setor não possuem fins lucrativos. Essas são as ONGs. Né? O envolvimento com dinheiro ou não não faz parte da sua finalidade. A finalidade dessas organizações é fazer ações, atividades sociais, né, em benefício da sociedade, a partir de doação, parceria com empresas do segundo setor, mas de modo formal, as organizações do terceiro setor, as ONGs, podem ser igrejas também, tá? São empresas sem fins lucrativos como finalidade, né? Mas que orientam a sociedade para criar ações sociais, né? Com parcerias e tudo mais. Deu para entender? Bom, e aí o autor vem com a pergunta: existe uma gestão que não seja social no final das contas? Por quê? Qualquer gestão lida com pessoas, né? Começa aí. Vai gerenciar o quê? Gestão de robótica já não é mais. Vamos para um tipo de gestão muito mais específica. Estamos sempre lidando com pessoas. Então, a provocação meio do autor é justo essa. No final das contas não existe uma gestão que não seja social. Vamos pensar assim. Senão, se a gente não partir desse pressuposto, vai ser difícil entender o porquê, a necessidade de trazer o social para dentro da empresa. E ele vai falar o seguinte: quando falamos de gestão social, temos que entender que a gestão social é um processo permanente. É permanente, não tem como fugir. Não é você, como eu falei, né, da banalização do termo gestão social. Faz uma atividade uma vez na vida, pronto. Já ganha um selo de empresa responsável. Não. Gestão social é um processo permanente. Você está sempre gerenciando os conflitos, as necessidades sociais dentro da sua empresa e em relação à sua empresa com a sociedade e o mundo. Então está sempre a gestão social ela vai acontecendo de acordo com as demandas, com as necessidades que a gente pode não prever muitas vezes, como o caso do coronavírus, coisa que ninguém previu. E aí, uma gestão social que está sempre atenta, sempre com aquele olhar crítico da filosofia que eu ensinei para vocês, está sempre, atenta. Então vamos continuar aqui criando novas estratégias para a necessidade de agora, que é o coronavírus, que é a nossa gestão social. É preciso que a gente abandone, então, a visão tradicional de gestão como uma questão técnica só, né, racional, pensando lucro aqui, e de dominação. São 3 pontos, então, que a visão tradicional possui que a gente precisa abandonar. O primeiro ponto da visão tradicional é essa dimensão, esse aspecto técnico, frio, né, que pensa só simplesmente busca entender e gerenciar os modos de produção. Não é só isso. Segundo ponto dessa gestão tradicional que precisamos abandonar é essa racionalização pensando somente no lucro, os números. O que importa são os números. Também não. Terceiro ponto, importante, hein? Quando o professor fala que é importante, lembra. Lá na frente vai precisar desses pontos. A questão de um aspecto de dominação, de subordinar as lógicas política, social, cultural, tudo ao econômico. Então o econômico domina tudo. Não, tá errado também. Temos que abandonar então esses 3 aspectos, né, e trazer o social para dentro da empresa. Temos, portanto, aqui para o Genalto, o autor, 2 grandes desafios. Primeiro,
Importante. Primeiro, superar o modelo tradicional de gestão e criar parcerias efetivas entre a sociedade civil e os poderes públicos. Precisamos unir os 3 setores. Tanto o setor público, quanto o setor privado, quanto o setor privado sem fins lucrativos, que é o terceiro setor, e a sociedade como um todo, de iniciativa privada individual. Entende? Temos que unir essa parceria toda para superar esse modelo tradicional. Sem isso a gente não consegue superar, sozinho. Certo? Segundo desafio, construir métodos eficazes para atender os requisitos básicos de uma gestão verdadeiramente social. Ou seja, sempre, como uma gestão social é um processo permanente, a gente tem que estar sempre criando métodos, maneiras de gerenciamento que deem conta das demandas que vão surgindo durante a nossa história. Né? Você, como empresa, você passa por vários momentos. Se é uma empresa antiga, então, ou que se quer ser uma empresa antiga no futuro, forte, você tem que estar atento a sempre criar métodos específicos para cada situação. Para o coronavírus, as empresas não têm que criar métodos específicos para isso. Para outras problemáticas, vamos ter que criar métodos novos. Deu para entender? Então leia o texto, por favor, e vamos lá interagir depois a partir da semana que vem. Ou a partir, não sei que momento vai estar disponível já esse vídeo. A partir do momento que estiver disponível esse vídeo no Classroom, se vocês tiverem um código, façam parte da sala do Classroom e a gente se vê por lá. Ok? Abraços, até mais.